Salve, salve família, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Bacana Podcast. Galera, tiramos aí 2 meses de férias, ficamos paralisados, sem trabalhar um pouquinho, descansando a mente, para poder voltar e trazer conteúdos novos para vocês, tá? Hoje eu tô com um cara bem bacana aqui, mas eu não vou apresentar ele agora, vamos esperar só um pouquinho, tá? Porque a gente ficou esse tempo todo, galera, vou ser sincero para vocês, né? A gente ficou praticamente quase 2 meses, né? Eu não vou falar o nome para não falar o nome do cara. Ficou quase 2 meses parado, então a gente ficou pensando numa estratégia nova do podcast, né? E estava pensando em questão de convidados e tudo mais, né? E o Gabriel, eu pensei muito nele, né? Porque a gente falou, a gente conversa muito, e foi quando eu comecei o podcast, foi um dos caras que mais me incentivou a criar o canal, a continuar no podcast, né? Que às vezes a gente desanima, bate aquele desânimo. E foi um cara que me incentivou muito, a gente conversou, e por isso que ele está aqui hoje. Né? Então eu vou apresentar para vocês Gabriel. E aí, meu camarada? Seja bem-vindo aí, irmão, ao nosso programa, que o programa é nosso, né? Decorrer do programa, a gente vai falar um pouquinho, vocês vão entender por que eu tô falando que o programa é nosso, né, irmão? É isso Se aí. apresenta pra galera aí, pra galera te conhecer. Bem, vamos lá. Meu nome é Gabriel, né? Eu trabalho com internet, principalmente geração de conteúdo, estratégia de venda online. Ele tá falando no nosso porque a gente grava aqui no nosso estúdio. Isso aí, né? isso aí. O estúdio é nosso. O programa é nosso, né? E temos uma novidade também no Bacana Podcast. A princípio, né, eu sempre começo falando dos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Galera, hoje eu não vou falar de patrocinadores porque vou ser sincero para vocês. Nós ficamos esses 2 meses parados e não tivemos contato com os patrocinadores, não comentei com eles, não falei nada, então hoje não vou apresentar ninguém, deixa para o próximo episódio. E a segunda novidade também é que nós temos um novo integrante aqui no Bacana Podcast, que é o nosso Paquito. E aí, Paquito? Opa! É o novo integrante aí do Bacana Podcast, que vai ser o nosso Paquito e vai comentar com a gente aqui, vai interagir um pouquinho com a gente. Falou? Então, Gabriel, primeiramente, cara, quero te presentear que é o copo do Bacana. Eita, né? Que eu sempre, rapaz, os convidados que vêm aqui, eu presentei com o copo do Bacana. Muito bom. Eu vi várias pessoas ganhando esse copo aqui, eu nunca tinha ganho, agora eu ganhei. Ah, agora tá na Sentei mão. na ó. mesa, né, pô? Deixa eu botar minha aguinha aqui. Cara, esse copo é top, cara. Faltou mais um. E o Paquito tá querendo Cara, o também Paquito copo. já chegou agora, já quer sentar na janela. Como é que ganhar pode? copo, irmão? Caraca. Para com isso, rapaz. Acabou de chegar. Tem aqui. Eu boto uma aguinha aí. Ih, que show aí. Legal, beleza. Já vai estrear o copo térmico, que esse Agora. copo é muito bom, galera, ó. Cara, de Muito primeira bom. linha. É o Muito copo que tá legal. sempre me acompanhando, ó. Muito legal. Muito E é legal. isso. Tu vai ver que ele conserva a água bem geladinha, Gabriel. Então, galera, é isso, tá? Vou apresentar pra vocês o Gabriel mais uma vez. Gabriel é o nosso parceiro aqui no estúdio. Essa estrutura que vocês veem aqui, o Gabriel é o responsável por isso. É um cara que sempre me deu força, tem um grande carinho e não poderia deixar de começar essa segunda temporada com ele, né? Que é um cara que eu admiro além de tudo, né, Gabriel? Pô, cara, obrigado pelas palavras. Ah. E, cara, assim, você falou, né? Desde o início a gente tá junto. E eu acho que tenho certeza que a minha principal missão é realmente dar voz a pessoas que dentro de si tem uma verdade sua, bacana, né? É. Que compartilhada pode ajudar muitas pessoas. Como exatamente o que acontece aqui no teu podcast. Pô, quantas pessoas legais não sentaram aqui na mesa e compartilharam suas histórias e influenciam pessoas que a gente nem conhece. Verdade, cara. A minoria que manda mensagem pra você falando, pô, cara, obrigado, que legal e tal. Você tava até comentando comigo, a gente se encontrou no shopping, né? Por acaso. Se tivesse marcado, não acontecia, né? Não acontecia. E aí o Fabrício tava falando, pô, cara, eu tava pensando sobre o podcast e veio uma galera nessas férias que eu tirei falando do podcast, da importância, me dando força, curtindo o trabalho, né? Sim, verdade. E a gente nem imagina. A gente olha lá, tem X curtidas, X views, mas a gente tá vendo número, não tá vendo pessoas. É né? porque a gente acaba se cobrando muito, né, cara? Isso que acabou acontecendo comigo, né? Eu andei nesse tempo que a gente ficou de férias, eu fiquei analisando um pouco o programa, vi os episódios, que eu não gostava muito de ver os episódios, cara, confesso. Os episódios lançava toda quarta-feira, eu não gostava de ver. Eu só ia ver 3 dias depois. Não sei o que é que dava, me ficava nervoso, não sei. E assim, até dei a desanimada, falei, cara, não sei se eu vou continuar, não sei se vai ser legal, se vai ser bacana. E só que
o período que a gente acha que não, tem uma galera que acompanha a gente. Por mais que, assim, o podcast do Bacana não tem uma proporção, vamos dizer assim, muito conhecido ainda, né? Porque, pô, tô engatinhando no programa ainda. A gente acha que não, a galera não acompanha, a galera não assiste. E, cara, eu vi o feedback da galera, que tem galera que segue legal o programa, acompanha. Porque acabaram sentindo falta. Porque, cara, pô, não tem mais, não vi mais vídeo teu, né? Porque eu gravava muito sobre Airsoft também, tava sempre junto com a galera do Airsoft, pô, abraça muito, né? Toda vez que tem aqui um camarada que é convidado do Airsoft, a galera abraça, tá sempre assistindo. Então, esse feedback da galera eu achei muito importante e mudou um pouco muito a minha forma de pensar. Falar, cara, meu podcast, pô, não, ninguém liga não tá legal. E eu vi que tem uma galera que se importa, e isso é muito importante, né? Que a internet tem isso, né, cara? Às vezes tu acha que tá bom, não tá. Às vezes tu acha que tá bom e não tá. Foge muito da concepção de cada um, né, Gabriel? E você mexe muito com isso, com a internet, né? Sim, eu acho que tem 2 pontos assim fundamentais. O primeiro ponto é, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida, algo importante, algo relevante, vai ter uma resistência tão grande quanto. Sempre. Então você vai se propor alguma coisa, tudo vai dar errado, vai ter aquele vale da morte ali. Sempre é assim. Se você ouvir histórias de empreendedores... eu trabalho muito com a galera do digital, grandes players do digital, assim, que tem impérios realmente no digital, e todos eles passaram pela mesma coisa, né? Então, tanto no mundo analógico quanto no mundo digital, isso acontece. O segundo passo é o seguinte: quando a gente começa a se comunicar para pessoas que a gente nem está vendo, não conhece, a gente não tem como mensurar o impacto que a gente está fazendo, porque as métricas, que são excelentes, pra gente ter uma noção, mas as métricas são métricas frias, de views, de curtida, de compartilhamento, enfim, são métricas completamente frias. A gente não sabe o quanto a gente está impactando a vida das pessoas. E é sobre isso o fundamento principal. Se a gente coloca a cara na internet, é porque a gente quer passar uma mensagem para alguém, para proporcionar algo. Né? Não é só sobre a gente, porque senão a gente ficava em casa falando sozinho, né, no telefone. Né? Gravando sozinho, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você entende que você pode fazer a diferença na vida das pessoas com o teu pior conteúdo, que tem pessoas hoje que poderiam mudar de vida com o teu pior conteúdo, isso começa a fazer você se enxergar de uma forma diferente. E tem uma outra coisa. Quando a gente consegue encontrar alguém que segue a gente, curte e compartilha o nosso trabalho na rua, de forma real, a gente entende... e sente o calor que essa pessoa pode passar pela gente, ou como a gente transforma a vida das pessoas. Então, daqui a pouco a galera vai estar te reconhecendo na rua. Vai, né? E você vai sentir isso. E não adianta, num mundo completamente virtual que a gente está se encaminhando para ter, o contato físico, a conexão é pessoal. Isso que você está falando, no Airsoft já aconteceu comigo 2 vezes, cara, de pessoas virem falar comigo que eu nunca nem vi na vida. Porque, assim, tem jogos que são mais reservados, né? Tem jogos que você tem, por exemplo, num parceiro nosso que estava aqui na primeira temporada, a galera da Black Cobra, vai ali, vamos supor, 30 pessoas no dia jogar. Então é um jogo mais reservado. Você consegue ter contato com todo mundo. Mas tem jogos que eu faço que tem 200, 300 pessoas, pô. Aí tu não consegue já ter aquele contato com cada pessoa. Então tem pessoas que você joga que tu não conhece, pô. Tu passa a conhecer pelo convívio, vai estar sempre nos mesmos lugares, né? Então teve 2 pessoas que veio falar comigo no mundo do Airsoft que eu não conhecia. E veio falar justamente do canal no YouTube, pô. Que não procurou e não viu mais conteúdo. Porque foi naquela fase que eu te falei que eu tava meio desanimado, né? E foi nesses 2 meses que a gente emendou férias, com desânimo, com tudo. Mas estamos voltando com força total, galera. Não vai parar, não. E tem muita... Enfim, é muita coisa pra gente falar, mas eu acho que cabe a gente trazer um exemplo do seguinte. Tem um estudo que fala que se você fizer durante um ano, período total de um ano, 18 minutos por dia, da atividade que for, tocar violino, ser podcaster, o que for que seja, você já está na frente, já é melhor do que 95% da população naquela situação ali, naquela modalidade. Sim. Então, tudo que a gente treina, a gente se torna bom. O que vai fazer a gente se manter fazendo? É o motivo daquilo. Não a motivação, né? O motivo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo me comunicar? Por que eu estou querendo ser um podcaster?
qual é o meu objetivo? E se isso é forte, é isso que vai te manter. Porque vai ter desânimo, vai ter dificuldades, vai ter problemas. Só que assim, hoje você não está na internet tem um preço muito alto. Todo mundo que hoje está na internet gostaria de ter entrado há 10, 15 anos atrás. Porque teria muito mais resultado. Pô, eu penso nisso, sabia? Porque assim, eu vejo a galera que começou na pandemia, por exemplo. Pô, a pandemia foi um combustível essencial para a internet. Você concorda comigo? Claro. Eu penso assim, cara, se eu tivesse lançado o meu canal na pandemia, será que seria... Vamos falar de engajamento. Não sei se seria a palavra ideal. Mas será que o meu engajamento seria melhor? Seria mais alto do que eu seria hoje? Com certeza. Eu me pergunto muito isso. Não só pela pandemia. A pandemia, a gente, no mercado digital, entre a gente diz que a usabilidade, seja de um programa, seja de um produto, a usabilidade é o mais importante, é o fator mais determinante para uma pessoa engajar com algo. Né? Então, por exemplo, Instagram, você consegue engajar muito, você vê muitas vezes por dia. O WhatsApp, você olha muitas vezes por dia, porque ele tem uma alta usabilidade. Ele pode ser feio, você pode não gostar, mas é altamente usável aquilo ali. Então, a pandemia forçou a usabilidade ser elencada a níveis estratosféricos. Você não podia sair de casa, então você tinha... A sua mãe, sei lá, de 70 anos, tinha que começar a usar iFood. Então a usabilidade foi impulsionada, pelo menos uns 10 anos para frente. Então o mercado digital no mundo todo cresceu muito. E no Brasil, que a gente é um local de destaque no cenário mundial, a gente cresceu com certeza pelo menos uns 10 anos aí, entendeu? Porque a gente via a diferença nas lives, né, cara? Na pandemia, sim, claro que o cara também era famoso, né? Arrastava aí 500 mil pessoas na live, 1 milhão assistindo. E, pô, foi uma coisa de louco, cara. Uma coisa até, voltando até vou emendar, fazer uma ponte, mas acho que vai ser significativa. Você falou, poxa, a gente tá vendo as pessoas que curtem e tal, pouca gente e tal. Normalmente, a pessoa que curte, compartilha, engaja com você, não é comprador. Olha que louco. Normalmente, a pessoa que compra um produto, quando você tem um produto online, ela não engaja com você. Tanto que a gente divide entre a galera que é apertador de botão e comprador. Sim. A pessoa que normalmente engaja não é quem compra. Né? É louco. Então, claro, a audiência é importante, aquelas lives gigantes que tinha, ainda tem, né? São super importantes, mas não necessariamente a pessoa consegue monetizar. A gente vê muito ator global, pessoas extremamente relevantes, cantores que lançam produto e não vendem nada. Porque não sabem as estratégias para monetizar o conhecimento que eles têm. Entendeu? Eu te falei a questão da pandemia, porque assim, eu tava vendo o programa do podcast também, qual é o nome daqueles caras? Eu me amarro neles, do Podpapo. O Igão e o Mítico. Cara, eles fizeram a entrevista com o Oruan, com o Chefin e o Daniel, MC Daniel. Eu tava vendo a história do Chefin, ele foi uma das pessoas que estouraram muito no início da pandemia. Né? Que ele gravava muito vídeo, falava que era muito tímido, não sei o quê. Mas a música que a primeira música dele que estourou foi na época da pandemia. Então, por isso que eu dei, assim, o exemplo da pandemia, entendeu? Não, todos os meus clientes que já estavam no digital estouraram de fazer dinheiro na pandemia. Isso aí, não tem um que se deu mal. Esquece. Muita gente ganhou dinheiro na pandemia. Muita gente ganhou dinheiro. E eu dei mole. Tava só como telespectador nessa época. A ideia do podcast surgiu depois. Mas vamos lá, Gabriel. Eu queria saber, assim, hoje a gente tá falando que tu trabalha no marketing digital, né? Mas como é que foi o início da tua história, assim? Como é que você iniciou a tua história na internet? Então, vamos lá. Rapidamente, né? Eu venho de uma origem, assim, simples, humilde, mas de familiares muito trabalhadores, assim. Sim. E todo mundo se esforçava muito, estudava muito para poder passar em concurso. Só que eu nunca quis isso. Eu até tentei, mas realmente não era a minha praia. E aí eu acabei caindo no mercado financeiro. Enfim, uma loucura, acabei caindo. E trabalhei durante um bom tempo no mercado financeiro. Mas eu sou um cara de criação, né? Minha formação é em publicidade, em marketing, né? E logo que eu saí, eu montei
saí, né, do mercado financeiro e fui montar uma produtora de audiovisual, que tinha mais a ver com o que eu, né, fazia. Sim. E desde lá, desse momento até hoje, eu trabalho com audiovisual. Então, o que é audiovisual? Produção de vídeo, foto e áudio, né? E já vai aí uns 12 a 13 anos. De uns anos para cá, eu comecei a me especializar mais no mercado digital. Então, eu comecei a trabalhar com players, com pessoas, com empresas que fazem faturamento, que ganham dinheiro através da internet. E aí eu comecei a me especializar. E hoje eu trabalho basicamente para pessoas que vendem curso. Então, você tem um conhecimento, você faz um curso, você faz um treinamento, você faz uma mentoria, um formato de entrega qualquer. Sim. E você vende para uma audiência qualificada, vende para pessoas que querem aquilo ali. Então, a minha experiência mais forte é exatamente nisso. Como que alguém tem uma especialidade no mundo analógico, sabe alguma coisa e quer ter uma renda extra ou quer fazer um 180 na carreira, né, e viver do digital, como é que essa pessoa ela cria uma audiência para poder vender para essa audiência? É o que a gente faz. Porque hoje você trabalhar com internet é muito lucrativo, né, cara? Assim, dando certo também, né? Porque a gente, se você colocar na ponta do lápis, cara, o que tem de podcast por aí, tem muito hoje em dia, mas também não são todos que são reconhecidos, né? O podcast ele é um formato de entrega, né? Dentro do podcast você tem vários tipos de podcast, né? Você pode ter um podcast para aumento de autoridade no digital, você pode ter um podcast de entretenimento, como é o teu caso, como é o caso do Podpah que você falou, né? Você pode ter podcasts para aumentar o nível de consciência sobre um determinado assunto. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é um especialista em permuta, mas uma permuta diferente, é contemporânea, é um jeito digital de se fazer permuta. Envolve dinheiro digital, envolve uma economia numa plataforma lá digital, uma parada toda diferentona lá. Só que assim, ninguém conhece isso, né? Ninguém acorda, meu Deus, deixa eu pesquisar permuta digital aqui. Ninguém conhece. Mas, por exemplo, o público-alvo dele, que são empresários, pessoas que têm, por exemplo, um estoque parado, ou pessoas que têm um serviço e querem sem investimento, aumentar o seu faturamento. São pessoas que podem utilizar a ferramenta que ele tem, mas não pesquisam por permuta, porque não conhecem. Então, o podcast é uma ferramenta excelente para você aumentar o nível de consciência do teu público-alvo sobre a tua solução. Então, ele tem um podcast sobre isso, por exemplo, né? E o podcast é o conteúdo, é um tipo de conteúdo, é um formato. E conteúdo é a ferramenta mais fundamental no marketing digital. Hoje você não consegue vender nada, absolutamente nada, se você não criar conteúdo. Por quê? Ninguém vai pegar e mandar dinheiro para uma pessoa que não conhece se não conhecer. Né? Entender um pouco, passar segurança, a pessoa vender bem aquele produto, vender os benefícios, quebrar as objeções, né? Esquentar essa audiência, enfim, fazer tudo o que precisa fazer por uma venda acontecer. Né? Então, o conteúdo hoje é a parte mais fundamental. E a questão de, assim, vamos colocar assim, para entrar na internet para você fazer dinheiro, para ganhar um dinheiro na internet, como é que a gente faria? Vamos supor assim, o primeiro passo que a gente daria. Primeiro passo é entender como você pode contribuir com as pessoas. Se você quiser vender o seu conhecimento, então você pode vender um produto, independente do que for. Você tem uma loja online, você fazer dropshipping, né? Você pode fazer vários, e a gente pode falar do que você quiser, mas a gente pode vender produtos, essa garrafa aqui, por exemplo, né? Beleza? E essa não é a minha especialidade, eu entendo, mas não é o meu core business. Ou você pode ter um conhecimento, que for que seja, de permuta, como eu falei, até como que faz pipoca gourmet. E você quer vender aquilo ali, o teu conhecimento para as pessoas, que é a minha praia. Né? Então você tem essas duas coisas. Você pode ter um produto de conhecimento, ou você pode vender um produto qualquer, físico inclusive. Né? Então primeiro você tem que decidir, poxa, eu quero vender um produto ou eu quero vender o meu conhecimento. Ainda tem uma terceira opção, é você vender o seu serviço. Então você faz um serviço que pode ser feito online, né? Ou você pode vender ele online e fazer fisicamente, né? Por exemplo, um instalador de ar-condicionado. Ele pode vender o serviço dele online, mas ele vai lá para realizar o serviço dele fisicamente. Então você tem essas três opções. Você pode vender um produto, você pode vender o seu conhecimento,
e você pode vender um serviço. Então, beleza, você tem que decidir isso. Decidiu. Bacana. A partir desse momento, você tem que se aprofundar nas estratégias de venda, porque a gente está num mercado, no Brasil, já maduro, né? Então, beleza, a gente é um mercado que está há uns 10 anos de alguns países europeus, como, por exemplo, Portugal. O Brasil está bem mais avançado que Portugal. Estou te dando esse exemplo porque eu estava falando com um português hoje. Sim. Mas comparado aos Estados Unidos, a gente está até 10 anos atrás, né? Então, assim, a gente não é mais um mato a ser desbravado em termos digitais. Então, não adianta você só chegar, levantar o braço e falar: oi, tô vendendo celular aqui, quem quer comprar? Você tem que ter estratégias para você conseguir vender o que você quer. De qualquer forma, exige um estudo, né, cara? Com certeza. Dedicação. Até porque, igual você falou, tô vendendo celular. Tudo bem, você tá oferecendo o teu produto. Mas tem, milhares de pessoas vendendo o mesmo produto que você, pô. Tem que ter um diferencial também, tu não acha? Que se... vou vender um telefone, mas, você tem que ter um diferencial, um atrativo para chamar o cliente, pô. Olha, depende. Depende? Depende. Eu acho que produto, e eu falo isso para todos os experts que eu atendo, produto não é o mais importante. Isso é bem contraintuitivo, né? Não é que você vai vender um produto porcaria, ou você não vai prestar atenção em como você vai entregar esse produto, nada disso. Isso tudo, eu acho assim, ter um produto bom é a sua obrigação, seja você tendo uma loja no shopping, ou você vendendo um curso online. Isso é o básico, isso aí você nem fala sobre isso. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Agora, o que faz diferença mesmo, o que é importante mesmo, é como você chega no cara que já quer você. Essa é a forma mais fácil de vender. Por exemplo, estamos aqui, você está fazendo um podcast. Se eu, tirar o teu microfone aqui e tentar te vender um microfone, eu tenho uma possibilidade muito maior de vender um microfone para você do que alguém que está no... Enxergou a necessidade da... que está na praia. Então, você conseguir chegar na pessoa que tem um nível de consciência correto sobre o que você vende e tá com uma urgência, e você ter o discurso que a gente chama de copy, né, na internet, correto, isso é mais importante do que o produto. Porque o produto, você tem que entregar um bom produto, né? Você não vai ser um farsante, um vendedor de... como ganhar na loto, esse tipo de coisa, né? Isso aí é um bandido. Isso que tu tá falando aí, assim... Não sei se vai fazer sentido para você. Não sei se tu viu o filme. Pô, toda hora... tá tomando um banho. Gente, ele tá rindo porque eu tô toda hora Qual é, Paquito? Eu tô achando que tu fez alguma coisa... Uma vez eu deixo um babador na mesa. Caraca, mano. Eu tô me babando, meu irmão. Caraca. Vou te perguntar, tu viu aquele filme O Lobo de Wall Street? Claro. Com o Leonardo DiCaprio? Claro. Cara, aquele filme ali eu achei incrível, meu irmão. E o que tu tava falando aí... É porque eu vejo muito filme, às vezes eu lembro, associa filme, série. Aquela parte que ele dá caneta. Sim. Cara, eu acho aquela parte ali muito, muito foda, mano. Pô, mas eu faria diferente. Faria diferente? Faria diferente. Por que acontece? A primeira coisa é exatamente sobre o nível de consciência. É saber se o cara precisa. Minha primeira pergunta seria o seguinte: você precisa de uma caneta? Se você falar não, eu vou pro próximo lead. Já parte pra outro. Pro próximo lead. Porque você vai gastar uma energia. Claro, eu não tô falando da parte romântica, que é maneiro, como ele argumenta, a retórica ali é super legal. Mas na internet você tem algo que no mundo analógico você não tem, que é a escala. Você pode escalar de um jeito absurdo. Você abre um story agora, sei lá, vai ter 1000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas que seja, que estão prestando atenção em você. É aquela história. Se você vai no Maracanã, cheio, lotado, num dia de um clássico, e no intervalo você pede o microfone e tenta vender algo que tem a ver com as pessoas que estão ali, né? Que as pessoas tenham um certo nível de consciência, que não seja algo absurdo, é muito difícil de você não vender. Porque se você pega algo que tem a sinergia, tração com o público, no momento certo, e oferece para muita gente ao mesmo tempo, é quase impossível você não vender. Então vamos dizer que tá lá no Maracanã e aí tem sei lá, alguém chega e fala, se você tá interessado no jogo do Flamengo e Vasco, se tá interessado na camisa do Flamengo, se você olhar, tem pessoas aí com a maquininha vendendo a camisa do Flamengo para você. Comodidade, aí você tá sentado, vai sair com a camisa oficial do Flamengo. E é o seguinte, você tem uma oferta que é metade do preço agora, urgência, né?
agora até começar o segundo tempo. Ah, você que é do Vasco não fica chateado não, porque também, se você olhar pro lado, vai ter alguém pronto para te atender e vender uma blusa do Vasco oficial, também com desconto. Qual é a possibilidade de vender? Muito grande, Muito entendeu? grande, né? Muito grande. Então, a camisa do Vasco é melhor do que a do Flamengo, ou vice-versa? Não importa, o produto tem que ser bom. Qual é o melhor? Tem que ser bom. É ok, vai vender. Então a internet, ela te possibilita isso, essa escala. Só que é o seguinte, as pessoas quando vão entrar na internet de um jeito assim mais sério para ganhar dinheiro e tal, elas acham que não precisa investir nada. Vai entrar na internet sem gastar nada e vai ganhar dinheiro. Não é assim, né? Se você vai entrar e quer, por exemplo, no mundo do empreendedorismo, você vai fazer uma franquia. Você quer fazer uma empresa, você vai na franquia que é mais segura e tal. Você vai ter que pagar por uma franquia. Você vai ter que comprar um estoque para vender. Você vai ter que pagar um ponto, as luvas de uma loja. Você vai ter que pagar um aluguel. E a internet é a mesma coisa, né? Só que as pessoas acham que não. Como você vende por aqui, acha que não tem que investir dinheiro. E como eu falei antes, a internet não é mais mato. Você tem que entrar de uma forma profissional para poder ter sucesso. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu quando comecei o podcast, cara, eu comecei, como eu te falei, eu comecei por hobby. Né? Porque quem não sabe ainda, o podcast surgiu de uma ideia entre eu e minha esposa, a gente conversando, só que ela não preferiu não seguir, aí eu segui sozinho. Só que eu falei, vou fazer por hobby e tal. Mas é assim, cara, querendo ou não, como tu falou, a gente tem investimento, pô. Com certeza. Tu acaba tendo que investir, não vou nem dizer gastar, mas vou dizer investir. No podcast, né, no estúdio teu aqui, que é um estúdio top. A gente quer fazer uma logo, você tem investimento. Né? Quer fazer um copo, tu tem investimento. Então, assim, eu comecei a mudar a minha forma de pensar. Falei, cara, tem que arrumar alguma forma também de entrar um dinheiro no podcast. Que, pô, se você for botar no final do mês na ponta do lápis, pô, o investimento acaba ficando alto. E, cara, eu parei muito pra pensar. Falei, cara, eu já comecei como hobby, mas, pô, se tivesse um retorno, também seria bom, né? Sim. Pô, todo mundo gostaria de fazer um programa, fazer um trabalho. Você ter um retorno te ajuda bastante, pô. Então eu comecei a pensar dessa forma. Então, assim, muita coisa... Desculpa. Muita coisa do que era, vamos supor assim, o podcast tinha uma modalidade... Nessa segunda temporada eu gostaria de fazer diferente. Claro que assim, a gente faz né, porque a gente se diverte, a gente bate um papo. Igual hoje. Cara, esse nosso bate-papo de hoje pra mim é uma aula. Eu levo como uma aula, pô. Porque a internet eu não entendo muito. Eu sempre falei isso pra você. Cara, Gabriel, a internet pra mim eu não entendo muito. Né? Como, vamos botar assim, como viver da internet, pô, eu não sei, irmão. Você já é um cara que entende muito isso. Então, esse nosso bate-papo hoje, pra mim, tá sendo como uma aula. A galera que tá em casa, tá assistindo, vai ficar gravado. Cara, esse conteúdo pra você que quer crescer na internet, quer ganhar dinheiro com a internet, questão de conteúdo, esse programa de hoje, o bate-papo de hoje, eu acho que seria muito válido pra essa galera aí. Então, espero que a galera, né, valorize, porque eu tô valorizando e conversar com esse cara aqui é um aprendizado total, galera. Então, segue aí. Vamos lá, vamos falar um pouco de conteúdo, né? De criação de conteúdo. Qual a importância que você diria da criação de conteúdo, o Gabriel? Porque eu digo assim, sem querer te cortar, é porque eu no início eu tive muito conflito de identidade, vamos colocar assim, porque eu não me via como um influenciador, como um digital influencer, eu não me via. Mas hoje o meu estilo de vida na internet é esse, eu sou um digital influencer, só que eu não me via. Então a galera assim, eu postava uma postagem por dia, pra mim tava bom. Porque ainda não tenho muito esse hábito. Eu tô mudando um pouco a minha forma de pensar, um pouco o meu hábito. Porque igual você falou, cara, pode ter 500 pessoas te assistindo, mas aí qual é o conteúdo que você gravou no dia? Galera, vou ver o que o Bacana tá fazendo, o que o Fabrício tá fazendo. Aí abre os stories, abre o WhatsApp, não tem nada. Então, qual a importância que você diria de gerar esse conteúdo, esse tipo de conteúdo na internet? A importância é igual da vida analógica. A gente sempre influencia pessoas. O tempo todo a gente está influenciando. E não é só com o que a gente fala. 85% da linguagem é não verbal, né? Então, assim, a gente influencia pessoas o tempo inteiro. Porque, assim, a teoria da comunicação básica, né? Você tem um remetente, você tem uma mensagem e um destinatário.
Quando os três se encaixam no momento certo, bingo. Então, de repente, aí vamos trazer para a religião. Eu te falo uma palavra no momento certo e você estava precisando ouvir exatamente aquilo. Eu mudo o teu dia, pro bem ou pro mal. Né? E aí, o que a internet fez? Ela trouxe um peso da escala. E vou te falar, sem querer... É porque tu entrou num parêntese que eu achei interessante. Não, porque vamos assim, conversar, o que você falou, você postou uma palavra, que tu posta muito versículo bíblico, né? Todo dia. E eu sempre vejo teus stories, cara. E eu não sabia. tem dia que, cara, o que tu posta encaixa certinho quando a gente começa o dia, assim, um exemplo. Cara, que legal. Acordei meio triste hoje. Então, às vezes tem dia que a gente acorda meio triste, cansado. Aí eu abro o teu story, tem uma palavra de incentivo, tem uma palavra bacana. E como você falou, né, acaba mudando o dia da pessoa. Cara, a gente é um ser que é feito para se comunicar, né? A gente quer estar conectado. E as redes sociais eram para isso. Pelo menos o objetivo era conectar mais as pessoas. Por um lado, conecta, por outro, não. Por outro lado, não, né? E a gente que vende coisas na internet, a gente dá uma hackeada nisso, né? Porque não é para vender. Mas a atenção tá lá. E não tem como você vender nada sem atenção. O básico é a atenção. O primeiro passo é você ter uma atenção da pessoa. O segundo é você mostrar que você é seguro. Tanto para a pessoa, quanto o que você está vendendo. Então você tem a atenção da pessoa. Pô, preste atenção. Agora, se eu não passo segurança logo em seguida, a pessoa já trava aquela comunicação, né? E aí depois tem uma argumentação, persuasão, e por aí vai. Mas a grande questão é a seguinte. As pessoas deram uma surtada com esse lance de X mil pessoas, centenas, dezenas de pessoas estão me assistindo e tal. Então, assim, tem gente que literalmente está surtando com isso. Criadores de conteúdo, inclusive. Sim. Tem um dado americano, eu esqueci a fonte agora, mas que 65% dos de criadores de conteúdo, estou tentando lembrar o nome em português, mas que fazem isso o tempo todo, full time, que vivem disso, já tiveram burnout. 65%, mais da metade. Então, pessoas que, ficaram mal. Pela pressão. Isso tem muito a ver com como o algoritmo acontece, né? Quanto mais conteúdo você faz, todas as redes sociais, mais ele entrega. Então, se você faz, exemplo, um vídeo no YouTube por mês, vai entregar para isso aqui, de pessoas. Se você faz 3 vídeos por dia no YouTube, ele vai entregar para isso aqui. Então, uma pessoa que vive disso, que é um criador de conteúdo profissional, ele precisa que o vídeo seja entregue pelo algoritmo. Então, o cara trabalha muito conteúdo, aí não tem mais o que falar, mas tem que falar, e essa pressão durante o tempo vai fazendo o cara ter piripaque, né? Então, assim, essa pressão que a gente tem de não só falar, mas de ser aceito, né? Porque agora a gente tá mais exposto, né? Uma coisa é eu e você, a gente trocando uma ideia aqui, estamos trocando essa ideia aqui. Ou eu vou te aceitar, ou não vou te aceitar com você, né? Vou gostar de você ou não vou gostar de você. Agora esse game é diferente. Quantas pessoas estão vendo esse podcast? Pode olhar pra mim, esse cara é careca demais, que cara chato. Esse cara é inteligente, olha o tamanho da cabeça dele. Careca, cabeçudo. Não sei o que as pessoas vão achar. Diferente, né? E quando a gente vai se expressar e a gente tem dificuldade, na realidade é porque a gente tá com medo do que as pessoas vão achar da gente. Verdade. Né? Porque a pessoa que tem dificuldade de falar, ela pode ter uma dificuldade de falar mecânica. Eu não consigo falar, por exemplo, meu filho. Meu filho, ele é autista. Ele tem uma dificuldade de falar que é mecânica dele. Não é porque ele tem medo que as pessoas vão achar, né? Sim. É porque ele não consegue, é uma outra coisa. Mas se você consegue falar e você não quer, você tem medo de falar em público, por exemplo, você não tá com medo de falar em público, tá com medo do nível de aceitação que você vai ter. E a internet escancarou isso. Você abre o story, tá todo mundo... Eu não sabia que você via lá o meu story todo dia de manhã, entendeu? De repente você chega e fala, não gosto do teu story. Sabe o que acontece, cara? Porque assim, eu não parava no Instagram pra ficar vendo stories de ninguém, tu acredita? Aí a pessoa fala, tu viu o que eu postei? Eu falei, não, cara, não vi. Mas eu postei, tu viu? Eu falei, não vi. Sabe como é que eu comecei a assistir os stories? Quando eu comecei a criar conteúdo. Sabe por quê? Eu falei assim, cara, ninguém comentou minha postagem, cara. Postei uma foto maneira, só teve 2 curtidas. Mas eu parei pra pensar, falei, cara, eu cobro das pessoas que ninguém curte.
ninguém comenta. Mas, pô, eu também não faço. Exatamente. Sabe qual é? É assim, ó. É a mesma dinâmica de um jornal. Por que vou pegar o jornal... O jornal impresso nem todo mundo, de repente, vai lembrar que é jornal impresso. Quase não tem mais, né? Vamos pegar aí, sei lá, um site de notícias. Porque a maior parte das coisas é sensacionalismo, morte, sexo, violência, coisas bizarras. Porque isso chama a nossa atenção e faz a gente ter uma reação. Agora, quando são coisas mais rotineiras, banais, as pessoas não tendem muito a reagir. Não. Né? Então, quando a gente posta algo, por isso que eu tava falando, não necessariamente você não tem interação, engajamento, quer dizer que as pessoas não compram de você, com tempo ou com dinheiro, mas isso não quer dizer que elas não compram de você. Às vezes tem assuntos que realmente não tem quase curtida nem comentário. Não. Eu tenho, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de um cliente meu, que ele basicamente ele não tem engajamento nenhum. Ele tem, acho que ele tá com uns 90 mil seguidores, mas você vai lá olhar os compartilhamentos, os comentários, as curtidas, você fala, pô, cara, ninguém tá nem aí porque ele tá falando e tal. E, cara, ele faz 4,5 milhões por ano de faturamento vendendo o produto dele. Então, assim, não... A pessoa engajar, é legal, é importante, mas não é o mais importante. Por exemplo, você mesmo falou, pô, eu vejo lá teus stories, me amarro, gosto e tal. De repente, você já curtiu ou comentou, eu nunca vi. Sim. Tu já comentou algum story? Comentar, eu não lembro se eu comentei, mas curtir eu sempre curto. Já curtiu, beleza, mas eu não lembro de ter um comentário. Então imagina, cara, eu vou parar de fazer esse conteúdo porque ninguém tá falando nada e tal. Pô. Porque às vezes a gente bate uma neurose, né, cara? Porque assim, pô, por exemplo, a gente tem um amigo mais chegado, um exemplo, vamos dar esse exemplo. O Gabriel, vamos supor, o Gabriel é meu melhor amigo, um exemplo. Vamos supor. Aí, pô, chega lá, postei um conteúdo. Aí eu vou olhar e falo, pô, Gabriel nem curtiu, mano. Sabe qual é? Só quem faz isso pela gente é a mãe. Tu vê que visualizou, porque tu consegue ver que a pessoa visualizou. A mãe e às vezes a esposa. Cara, a pessoa o resto não cobra isso das pessoas. Aí tu olha assim, 100 visualizações, um exemplo. Pô, 10 curtidas. Fala assim, cara, o que custa curtir, cara? Mas leva isso pra vida na internet. Normalmente a pessoa que curte, compartilha e não compra de você. Infelizmente, vou dizer infelizmente, vou botar assim, hoje em dia eu sinto isso na pele, pô. Antigamente não, eu só via a galera postando, aí ficava acompanhando e tal, mas quando a gente começa a ver a realidade com a gente mesmo, que a gente começa a bater a consciência, né, Gabriel? Sim, mas cara, é difícil, e isso acontece com todo mundo, tá bom? Não, sim. Essa resistência, esse vale da morte e tal, acontece. Tem uma hora que você começa a não ligar mais pra isso, que é o momento que você tem resultado. Então, por exemplo, você veio aqui e tal, veio um convidado teu, viralizou um corte. Porra, do caramba, 1 milhão de curtidas. Pô, maneiro. Acontece isso uma vez, uma outra vez, aí você começa a não ligar mais pros outros que não dá, entendeu? Não dá, né? Você oferece teu produto online e ninguém compra. Quando o primeiro cara comprar, você, opa, maneiro, tive um resultado aqui. Quando começarem a comprar, você vai começar a não ligar tanto para aquilo. É que a gente precisa de vitórias, a real é essa. Mas quem consegue permanecer na internet, cara, na grande maioria das vezes começa a ter resultado. Começa a vender, começa a ter resultado. Mas esse crescimento na internet também tem algumas estratégias, não tem? Tem várias estratégias de venda. Por exemplo, vamos lá. Se você... vou dar exemplos reais, tá? O único cara que estourou de fazer dinheiro, que já tinha uma... E estourar, assim... Estourou, poderia ser melhor, mas estourou de fazer dinheiro e já era famoso vendendo produto digital, foi o Whindersson. O Whindersson. Ele usou uma estratégia... Ele não, né? Ele é só o expert. O expert é o cara que tem um conteúdo, né? E tem uma pessoa que é o estrategista, que faz o cara ganhar grana, né? Ele fez um lançamento, que é uma estratégia, que a gente pode falar sobre isso, eu acho legal, que ele faturou, se eu não me engano, foi 53 ou 54 milhões em 10 dias. Cacete, mano. É muita grana, mano. É um curso de como viralizar ou fazer conteúdo que ele deu, entendeu? E aí, o que aconteceu com o Whindersson? Ele tinha uma audiência
Ele tem, né, uma audiência gigantesca. Que não é uma audiência compradora, se você parar pra pensar. Não é uma audiência assim, meu Deus, a maior parte é compradora. Não é, porque ele é entretenimento puro, ele sempre foi. Palhaçada, brincadeira. Ele não falava um conteúdo com o objetivo de vender algo em algum momento. Nunca foi. Já é dele mesmo, natural dele, não. Então assim, a estrategista, ela tinha um desafio grande, cara, pela frente. Mas por outro lado, ele tinha uma quantidade, quantitativamente mesmo, uma quantidade muito grande na audiência. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Então foi feita uma estratégia muito bacana e correta, na minha opinião, que é o lançamento. O que é um lançamento? Você faz um empilhamento de pressão. O que é isso? Vamos pegar o caso aí do... Vamos pegar o teu caso, bacana. Vamos dizer que você vai ensinar a uma pessoa comum a criar o seu podcast em 3 dias, gastando R$5. Sei lá, por exemplo, uma promessa qualquer. Sim. Tem pessoas hoje na tua audiência que vem o teu podcast e falam assim, pô, cara, maneiro esse podcast, eu queria ter um podcast igual ao dele. Eu queria. Mas você nunca ofereceu isso. Se você chegar e oferecer, oi, tô vendendo aqui um curso de fazer podcast, você vai ter um X ali de venda. Agora, se você fizer uma estratégia onde você empilha pressão, o resultado tende a ser diferente. E lançamento é isso. Primeiro você chega e fala, gente, é o seguinte, eu vou abrir uma oportunidade. Eu vou fazer uma mega aula para você entender como que eu saí do zero, um cara que tinha vergonha, eu me sentia inseguro de me comunicar, hoje eu ter me tornado um comunicador com esses números aqui, com esse podcast, já entrevistei x pessoas, eu vou te ensinar, eu vou fazer com que você descubra como é que eu consegui, no dia tal, tal e tal, 3 dias. Aí a pessoa, porra, o cara vai me ensinar essa parada. E aí, durante o período, você vai fazendo conteúdo e falando, olha, se você tem esse problema, se você tem essa dor, se você, assim como eu, tem esse interesse em ter um podcast, mas você tem medo de câmera, você não sabe como começar um podcast sem investimento, você tem dúvida de como vai ficar o áudio, você vai batendo nas dores e dúvidas ali do cara, nos problemas do cara, né? E você vai fazendo isso durante vários dias, falando sobre isso, e tráfego, a gente pode falar de tráfego também. Então você vai empilhando pressão ali, vai falando das dores do cara, dos problemas, dos interesses, e você vai falando, quer entender melhor sobre isso? Dia tal, tal e tal, eu vou falar melhor pra você, você vai descobrir. E você vai empilhando, o que a gente chama de gatilhos mentais. Que vai gerando interesse? Vai gerando interesse na pessoa. A pessoa vai esperando aquilo. Você cria uma expectativa. Né? Cria uma expectativa. Você leva ela para um evento. Então, vários setores, online ou não, utilizam essa estratégia para vender. Então, um nicho que faz muito isso é o nicho imobiliário. Faz lançamento, né, de prédio, apartamento. E as pessoas compram sem nem ter construído ainda o negócio, né? Na planta. Na planta. Então ele vai fazendo um empilhamento ali. O que o cara fala? Olha, quando você comprar aqui comigo agora, tem um risco? Tem, mas é um risco pequeno. Porque a gente é uma imobiliária com 30 anos, já entregamos centenas de prédios. Aquele prédio a gente entregou já. E com esse pequeno risco, que é quase zero, nunca deixamos de entregar um prédio, você pode comprar um prédio pelo valor X. Entregamos antes do prazo. Imobiliário eu entendo um pouquinho. Exato. É verdade, pô. Quando você tiver o apartamento entregue, pelo menos 30%, tô chutando, 30% a mais você já vai ter ali de lucro na hora. Sim. Vem pra cá, a gente vai fazer um lançamento dia tal. Aí bota aquela plaquinha, né? 70% vendido. Feirão. Você faz o evento é um gatilho mental do evento, que é fortíssimo, inclusive. Então você traz isso para o digital. Então você vai preparando uma audiência, vai empilhando pressão naquela audiência, vai quebrando objeções que aquela audiência já vai ter, né? Vai falando sobre os problemas, dores, valores, interesses, sonhos daquele cara, até o dia que chega o evento. E aí no evento você tem 3 dias, dependendo do lançamento, porque lançamento digital é uma estratégia. Dentro de lançamento você tem vários tipos de lançamento. Lançamento monstruoso, possuído, só nome estranho, né? Lançamento... Não tem nada a ver com religião. Tem nada a ver com religião.
É lançamento interno, lançamento semente, vários tipos de eventos online que no final você vai vender. Né? Então fizeram isso com o Whindersson, por exemplo, que a gente tá dando. E aí vendeu pra caramba. Então, lançamento é uma estratégia, né? Que foi trazida em 2011 ou 12, se eu não me engano, por um cara chamado Érico Rocha, né? Que hoje assim, é considerado um grande referencial no marketing digital, mas a estratégia ele não criou. Inclusive, ele paga royalties até hoje para um cara chamado Jeff Walker, que é um americano. Então, é uma estratégia realmente íntegra de vender, né? Uma estratégia de venda. Então, você pode vender por estratégia, como é, por exemplo, o lançamento. A internet engloba muita coisa, né, cara? A gente olha, a gente acha que é simples, mas eu não diria que se... O que você vê na internet não é nem 1% do que tem por trás. Né? Envolve muitas coisas que a gente nem imagina, né, cara? Não, nem imagina. E aí você tem várias outras estratégias. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa é um personal. Ele quer entrar na internet. Você tem estratégias para aquele cara ter mais marcações de aula ao vivo ali, presencial, ou então online. Eu tenho um cliente assim, eu tenho uma cliente que ela é personal, só que ela é especializada em bumbum feminino. Sim. Então ela famoso bumbum na nuca, né? Exatamente. Que as mulheres falam que é bumbum na nuca. Exatamente. Ela tem uma história muito legal. Ela era do Nordeste e aí ela dava muita aula, agenda lotada, ela era muito boa, uma especialista muito boa no que fazia. E aí a mãe dela ficou muito doente. E a mãe dela foi internada e ela teve que ficar com a mãe no hospital. E como é que ela vai dar aula? E ela tinha um método pro bumbum lá, né, das alunas e tal. E ela teve que fazer aquele método fora da academia. Então, dentro do hospital, ela não parou de treinar. Dentro do hospital, começou a treinar o método do bumbum lá com a mãe. E, cara, ela parou de marcar, parou de entrar dinheiro, parou de tudo. Mas ela validou um método, que é o método dela. E ela pensou, pô, como é que eu posso fazer isso online? Né? E aí ela começou a oferecer, começou a fazer conteúdo, as meninas começaram a se identificar. E ela começou a vender, cara, com outra estratégia de venda, né? Mas começou a vender e hoje ela não dá mais personal. Na realidade, ela ficou 3 anos sem dar personal e agora, depois de ficar só no digital, ela montou uma academia só disso, aqui no Rio, na Barra. Que legal. Mas ela voltou pro físico. Voltou pro físico, né? Mas não parou com o digital, né? Não. O físico não é o principal business dela. É um business secundário agora, porque o digital ficou fortíssimo. O digital Hoje em dia o digital tá muito forte, né, cara? Cara, o Bill Gates tem uma frase que eu acho que faz muito sentido. Ele fala o seguinte, no futuro, ele falou isso no início dos anos 2000, tem bastante tempo. Sim. O futuro é hoje, né? É. No futuro, vão ter 2 tipos de empresa. As empresas que estão no digital e as empresas que não existem. Ou seja, é obrigatório tá no digital. Tá no digital, né? Porque hoje em dia a gente fica assim, vou dizer por mim, a gente fica até com medo de acabar a mão de obra do ser humano, vamos dizer assim. Porque, cara, você ia no mercado. Pô, tinha lá 30 caixas no mercado. Mercado desse grande aí, não vou falar nome, mas um mercado grande. Hoje em dia você vai lá, tem 15 e não sei quantos caixas eletrônicos. Sim. Que você paga a tua compra ali no digital. Sim. Isso, sei lá, até me assusta um pouco, cara, porque... mas por outro lado, pensa só. Por outro lado, eu acho, por um lado, as pessoas estão perdendo emprego pra internet. Vamos botar assim, né? De uma forma bem basicona. Mas por outro, hoje, qualquer pessoa com nível de esclarecimento pequeno consegue uma renda extra no digital. No digital. Então, o digital é a mão que tira o cara da ser um caixa. Sim. Uma mão de obra pro padrão nosso desqualificado. O caixa foi só um exemplo, né? Mas é um bom exemplo. Porque sabe uma coisa que me irrita também? Você vamos supor, liga pra um banco. Cara, aquele negócio de secretária eletrônica, meu irmão. Aquilo ali tira a minha paciência. Porque tu liga tu quer falar com a atendente pra você resolver, aí fica lá a secretária eletrônica repetindo a mesma coisa. Aí, cara, aquilo ali me irrita profundamente, irmão. Mas secretária eletrônica de banco, de atendimento de telefone, tá com dias contados. Né? Telefonia, né? Vamos dizer. Não, tá com dias contados, porque agora é tudo com inteligência artificial. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Tesla já tem uma tecnologia com inteligência artificial que liga pra você e ela tenta te vender o carro.
Então, assim, não é algo passivo. Clique tal pra... Não. Ele entende o teu nome. Conversa legal, né? Interage. Né? Além de conversar e interagir, ele persuade. Imagina todos os livros de venda na cabeça da inteligência artificial lá tentando te vender. Isso já acontece, isso. Só que nos Estados Unidos, entendeu? É doideira, né? Vamos falar um pouco do... Como a gente estava falando, a questão de inteligência artificial, tu puxou o assunto também, falou um pouquinho atrás, do tráfego pago. Como é que funciona o tráfego pago, cara? Como é que funciona o tráfego pago? Beleza. Eu digo isso porque, como a gente está falando sobre ganhar dinheiro com internet, na rede do marketing digital, eu tenho vontade de fazer tráfego pago aqui no canal. E eu confesso que eu não sei como fazer. Vamos primeiro entender de onde veio o tráfego pago. É uma pago. dúvida minha também, né? Claro, pô. Eu tô perguntando porque também é uma dúvida minha. Como a atenção das pessoas está aqui no telefone, essas grandes big techs, né, criaram formas de você se sentir excluído se você não participar de uma rede social que elas criaram. Então hoje, eu chego pra você e pergunto, pô, cara, qual é o teu Instagram? Não tenho. Qual é o teu WhatsApp? Não tenho. Facebook? Não tenho. Você vai me olhar meio... Então eles criaram um ecossistema que é meio que obrigatório você estar lá dentro. Mesmo que você não goste, você perde oportunidade de negócio se você não fizer parte. Beleza. A partir desse momento, onde todo mundo usa uma determinada ferramenta, para você aparecer para essas pessoas, para você se tornar uma mídia, né, visível, para você ganhar visibilidade, você tem que pagar. Então, se eu quero aparecer para você um estúdio de podcast, inclusive acho que foi assim que você chegou aqui, não foi? Foi. Um anúncio, né? Tráfego no Instagram, anúncio. Você faz um anúncio para chegar uma oportunidade para uma pessoa que tem interesse e está pronta para aquela oportunidade. E aí, as próprias big techs, donas das redes sociais, criam aplicativos para você poder fazer isso. Então, por exemplo, eu quero fazer um anúncio para aparecer para quem está no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, que tenha um iPhone e seja de uma classe alta. Eu consigo fazer isso. Só utilizando a própria ferramenta da rede social. E o nome disso é tráfego. Então, o que é o tráfego? É mandar um panfletinho digital perfeito para o cara que está procurando o que você faz. Beleza. Lá no início, isso era muito barato, porque ninguém conhecia. Sim. Agora, a gente está buscando atenção, a gente está querendo comprar espaço. Se todo mundo está querendo comprar atenção e espaço, começa a ficar caro. Sim. Porque é limitado o tempo e espaço, né, dentro da rede social. Então, cada vez mais está mais caro você fazer tráfego. Mas ainda é a melhor forma de você levar a tua mensagem, teu produto, tua oportunidade para o cara certo. Então, vamos dizer, podcast, seu podcast. Eu faria tráfego para quê? Primeiro, para atrair seguidores, né? Para você. Seguidores aonde? No Instagram. Pessoas que vão ver os cortes dos podcasts, vão se interessar por esse conteúdo que a gente chama de topo de funil, que é um corte, é um conteúdo curtinho, e ela vai estar vendo um assunto interessante para ela, e ela, cara, legal, isso aqui, internet, marketing digital, vender online, me interesso por isso. Aí ela vai começar a ver o teu YouTube. Não, deixa eu saber mais sobre isso, deixa eu ver um conteúdo mais aprofundado, deixa eu ver o podcast inteiro. E aí você leva essa pessoa para ver o podcast inteiro. Sim. Beleza? Se você quiser fazer isso ao vivo, você tem que mandar lembretes da pessoa que você está ao vivo, por exemplo. Você, se quer que a pessoa assista o teu podcast no YouTube, você tem que fazer anúncios no YouTube. Porque para a pessoa sair de uma rede social como o Instagram ou o Facebook e ir para o YouTube é um pouco mais difícil. É complicado, né? A galera não vai, né? Agora, se eu tô lá assistindo um podcast do Podpah, e eu tô vendo e aí do nada aparece um anúncio. Pô, eu tô online, você quer saber mais sobre Airsoft? Tá rolando um podcast agora sobre isso. O cara, opa, legal. Clica e sai. Já vai direto. Exatamente. Então você tem que ter estratégias de tráfego para levar as pessoas pro Instagram, para ali no Instagram elas terem uma amostra grátis. É igual o queijinho que a gente comprou no mercado. Né? A gente tá pensando em comprar o queijo. Vê o queijo, oferece, gostei, comi, eu quero. Quero levar. Mesma coisa. E você tem que ter estratégias pro YouTube, pro cara que tá no YouTube já ir pro teu ao vivo, ser lembrado disso. E você tem que ter
também estratégias de retenção. Que é o quê? O cara chegar e ficar. Então, o que é isso? É você ter um conteúdo bom. Né? Então, o tráfego, ele vai levar pessoas para o teu conteúdo, mas o teu conteúdo tem que ser legal. Uma coisa vai ligando a outra, né? Uma coisa vai ligando a outra. Sabe por que assim, eu vejo que assim, se a gente pesquisa um assunto no Airsoft, por exemplo, no Instagram, tu bota lá, Airsoft, Rio de Janeiro. Logo em seguida, cara, vem muito assunto sobre Airsoft. Sem você pesquisar, só porque você fez aquela busca, vem muitos assuntos, tu vai passando ali nos vídeos, nas postagens, vem muito assunto sobre Airsoft. Sim. Isso também seria através do tráfego, né? Sim, porque eles falam que não, as Big Techs. Mas eles ouvem tudo que a gente fala. Cara, a minha esposa fala isso todo dia, irmão. Então, eu ainda vou um pouco mais além, tá? Às vezes eu falo pra ela que não, só pra contrariar, pra irritar um pouquinho, mas eu concordo com ela. Sabe por quê? Cara, a gente tá aqui conversando de tráfego pago. Não, tá conversando de carro. Ah, pô, um lançamento de um carro aí. Vamos falar do Caveirão aqui, ó. Vamos falando do Caveirão do Bacana aqui, ó. Ah, sei que é o Caveirão, aconteceu isso e aquilo. Quando tu abre a tua rede social, cara, vem muita coisa sobre o Caveirão. Como é que pode isso? O algoritmo... É que quando você aceita os termos de utilização, você tá fazendo ali um tratado, né? Que ninguém lê, né? E o mais sinistro de todos é o TikTok. Vamos botar a minoria. A maioria, ninguém lê aquilo ali. O TikTok é complicado, mas enfim. Ali você tá dando várias liberdades, né, para as Big Techs. Sobre o que você fala, não tá ali. Mas é óbvio que sim. Entendeu? Eu ainda vou um pouco mais além. Aí Gabriel, minha loucura, não tem como provar isso, não tem fonte, não tem nada. É a tua opinião, né? Minha opinião. A câmera frontal do celular, ela fica ligada o tempo todo. Quando você entra num aplicativo e tal, dependendo do iPhone, ele até te avisa, ó, esse aplicativo tem uma bolinha lá em cima, né? Esse aplicativo tá usando a câmera, para você saber. Na minha opinião, ele já tem uma tecnologia de quando você tá, por exemplo, no explorar do Instagram e você tá vendo várias fotos ao mesmo tempo, o teu olho tá fazendo isso aqui. Eu acho que eles já conseguem rastrear. Onde o teu olho fica por mais tempo. E aí é por onde você tem mais interesse. Eu tenho essa impressão. Nunca vi ninguém falando isso. Não tem nenhum estudo, muito menos. Mas eu acho que já, entendeu? Eu acho que faz sentido, cara. Porque, por exemplo, eu tô no Kawaii. Tô vendo um vídeo do Kawaii. Aí tem vídeo que interessa pra gente. Você fica ali vendo. Aí daqui a pouco, como tu vai passando, vem vários vídeos sobre o tema que tu ficou vendo. Não, mas aí tudo bem porque você ficou retido naquele vídeo mais tempo. Isso significa que você teve mais atenção. Isso aí, com certeza absoluta. Eu tô te falando quando tem várias imagens diferentes, conteúdos diferentes no Instagram, por exemplo. Entendi. No Explorar. Várias fotinhas nada a ver com nada. E você fica porque quando você só aperta Explorar, aparece um monte de coisa que tu nem pesquisou, né? Aí ele tá te mandando... vamos dizer que você abriu um Instagram novo do zero, não segue ninguém. Ele vai estar te mandando de cara conteúdos que alguém com a sua faixa etária, seu sexo, o seu nível de escolaridade, o local de onde você está usando o celular. Outras pessoas com essas características costumam usar. E aí ele vai mandar isso para você. E ele continua mandando sempre. Porque o que a rede social entende? Você pode gostar de conteúdos que você ainda não conhece, mas de conteúdos que pessoas como você, com teu perfil, já conhecem e gostam. Então ele fica te mandando o tempo todo sugestões. Acontece isso quando você está no Instagram e você começa a seguir uma pessoa. Aí embaixo aparece um monte de sugestão. Sim. São pessoas que são parecidas com aquela. Então ele te sugere o tempo todo. O tempo todo a rede social te sugere coisas. É doideira, né? A gente tem que estudar muito sobre... Assim, eu como não entendo muito... É um assunto muito extenso. Muito extenso, tem que... Mas, cara, estudar muito sobre. Uma oportunidade muito grande. Se eu pudesse deixar um único recado, assim, esquece tudo que eu falei aqui. É o seguinte, para você, que você ainda não tem uma renda, você ainda não tem nada, não ganha dinheiro, não presta serviço com internet, não trabalha com tecnologia ainda, você vai ser engolido. A verdade é essa. Se você tem um negócio, você não utiliza as ferramentas que a internet te possibilita, teu negócio está fadado a acabar. Então, aproveita. A gente está vivendo um momento na história da humanidade que está tudo muito fácil, sabe?
Se a gente voltar poucos anos atrás, talvez uns 100 anos atrás, para você comprar e vender, ter comércio no Brasil que não fosse nas capitais, não, que não fosse assim, Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Cara, tinha os bandeirantes, os mascates. Era um negócio complexo para você comprar e vender. As pessoas andavam de porta em porta. Hoje você aqui compra, sei lá, da Índia um negócio e chega daqui a 3 dias, entendeu? Da China e de repente chega no dia seguinte. Facilidade demais, né? Pô, é muito fácil. É muito fácil. E tem conteúdo para todo mundo, conhecimento para todo mundo. É só você buscar. E aí que é o paradoxo, né? Como tem tanto conteúdo, como tem tanta informação, você se perde. E você deixa de focar no que pode trazer resultado real para você, no que é bobeirinha, é distração. Mas vamos deixar esse assunto para outra muita oportunidade. Coisa, cara, muita coisa. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar a noite toda falando, galera. É muito assunto, tá? Então estamos encerrando o programa de hoje. Quero agradecer você que nos acompanharam, nos prestigiou até o final desse episódio de hoje. Galera, isso foi só... Vamos botar 5%... Acho que estou falando até muito. Vamos botar 5% sobre marketing digital, galera. Você que tem interesse, quer saber mais sobre o conteúdo, tráfego pago, marketing digital em geral, chama esse cara aqui que ele é expert em marketing digital e vai te ajudar bastante. Deixa tuas redes sociais aí, galera. Vou deixar meu arroba. Ó, Paquito. Deixa aí, Paquito. Isso é uma ordem expressa. Tem que botar aqui embaixo. Deixa na descrição arroba do cara pra galera que quiser encontrar ele, pra tirar dúvidas sobre tudo. Procura lá. Fala aí, Gabriel. Hoje eu tô focado no Instagram. É Gabriel. Aí o sobrenome é meio complicadinho. É melhor você olhar lá embaixo. Gabriel Reinert Oficial, tá? Arroba Gabriel Reinert Oficial. Vai estar escrito aqui embaixo na descrição. Vai ser um prazer. Me manda uma DM com a tua dúvida. Cara, 0 compromisso. Quero te ajudar. Então manda um direct lá que a gente vai conversar. É isso, galera. Quero agradecer vocês mais uma vez que nos acompanharam até aqui e quero deixar um recado para você também que tem vontade de ser parceiro ou um patrocinador do Bacana Podcast. Chama aí, manda mensagem no YouTube ou então no Instagram, né? Bacana Podcast, que eu vou falar com você. Falou? Abraço, até a próxima.